Boa noite, queridos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, e todos os outros irmãos que nos acompanham nesse momento. Agradeço pela oportunidade de novamente estar aqui, fazendo parte deste trabalho tão importante, Especialmente nesses momentos que nós vivemos de tantas lutas, de tantos desafios, mas também de oportunidades. É muito bom e graças ao amparo divino nós podemos contribuir com este trabalho, nós podemos nos unir em pensamentos e a partir daí buscarmos sempre nos fortalecer com esse evangelho que é a luz, que é o roteiro divino para todos nós. Vou iniciar fazendo a prece. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem nesta hora, obrigada pela oportunidade concedida a cada um de nós de aqui estarmos, de termos a bênção do Seu Evangelho, Senhor Jesus, a guiar a nossa caminhada, a nos fortalecer, a nos esclarecer diante das nossas lutas, diante dos nossos conflitos. Certos do amparo, agradecemos e iniciamos este momento. Que assim seja. Eu gostaria de trazer nesta noite algumas reflexões sobre a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa pensar um pouco sobre a fé, sobre a esperança e sobre a caridade. É um olhar simples, mas que possa nos auxiliar a nos fortalecer, a nos estimular, a termos bom ânimo diante dos contextos que a humanidade tem vivenciado. Leon Denis, em uma de suas obras, traz que a fé é a confiança da criatura em seus destinos. Então, cada um de nós que busca, a partir da doutrina, compreender a sua existência na Terra e mais, compreender a vida do Espírito, nós estamos buscando enxergar as leis divinas, nós estamos buscando compreender de que maneira elas operam, e a partir desse nosso esforço que a gente vai recebendo, que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada, a gente começa a entender um pouquinho a razão de tantas circunstâncias que chegam na nossa caminhada em todos os momentos. E quanto mais a gente vai conseguindo se esclarecer, mais a gente vai vendo lógica, especialmente nos contextos de lutas, porque muitos de nós nos deparamos com a doutrina espírita em um momento de dor, Tantos irmãos, sejam elas pelas dores das enfermidades físicas ou das enfermidades morais, ou tantos de nós também dizemos quantas dúvidas nos levaram a buscar a doutrina. E também não deixa de ser uma dor, aquela angústia, a inquietação por não compreender. Então, quando a gente consegue olhar para as lutas que nós estamos vivenciando ou que já vivenciamos, e encontrar lógica, e encontrar a razão de estarmos passando por esses contextos, a gente vai entendendo a nossa jornada espiritual na Terra. Ou seja, a gente vai compreendendo que somos espíritos, que fomos submetidos a um planejamento reencarnatório e que esse planejamento, ele é um plano de amor de Deus para cada um de nós. Então, nós traçamos contextos que foram com a ajuda dos espíritos, dos amigos que auxiliaram e que caminham, jornadeiam ali conosco há tanto tempo, foram traçadas situações necessárias ao nosso progresso,
de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade. Mas quando nós retornamos, né, nós adentramos novamente a matéria, pela bênção do esquecimento do passado, nós não temos a clareza, né, do que motivou nós estarmos em determinados contextos. Mas com esse esclarecimento, a gente vai aquietando o nosso coração. Ainda assim, por estarmos mergulhados na matéria, quando há tantos estímulos, tanto ao bem que nós recebemos, como por exemplo dentro da doutrina, mas também nós temos estímulos que são totalmente distantes, né? Totalmente fora da verdade. E em muitos momentos, em muitas circunstâncias, a gente acaba se levando para esses arrastamentos. Por quê? As nossas construções, elas ainda não foram todas coerentes com a verdade. Daí a necessidade da dor, das lutas na nossa caminhada. E aí eu volto, né, no início dessa reflexão, desse pensamento, quando a dor chega para nós, a gente busca iluminar o nosso caminho, a gente busca ter estímulos, ter forças, a gente quer compreender o porquê de estarmos passando por isso. A gente está nesse momento, nessa luta, nesse esforço, buscando acreditar que existe algo além da matéria e compreendendo que nós fomos criados simples e ignorantes e a nossa destinação é a perfeição. Então, se a gente já sabe qual é a nossa destinação, a gente tem condição de acreditar em algo além do que está circunscrito ao que os nossos olhos conseguem enxergar, os olhos do corpo físico. E essa luta que a gente trava conosco mesmos para essa compreensão é que faz com que a gente vá desenvolvendo em nós a fé. Quando Jesus disse que se a nossa fé fosse tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos uma montanha, nós diríamos a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, né? O que seriam essas montanhas? São justamente essas lutas, essas dificuldades. Mas a montanha, ela é vista como algo tão difícil, por isso esse exemplo que Jesus trouxe tão forte, né, de ser uma montanha, ela é vista dessa forma porque a gente está olhando do ponto de vista da matéria. Então, para que a gente consiga transportar ou transpor essas dificuldades, é preciso que a gente olhe um pouco à frente ou um pouco acima, um pouco aquém de onde nós estamos. E aí voltamos nessa definição do Leon Denis. É a confiança da criatura em seus destinos. É a confiança que eu vou tendo a oportunidade de desenvolver, de que nós estamos nesse momento no percurso. A Terra, ela não é o ponto de partida, assim como ela também não é o ponto de chegada. Mas como a gente vive num automatismo ou num estímulo tão grande, esses arrastamentos das ilusões, por alguns momentos, é como se a gente fosse sequestrado por esses pensamentos, por esses contextos e vivêssemos como se tudo fosse se resolver aqui na matéria, né? Quando o Evangelho nos traz que a felicidade não é deste mundo, é importante de a gente pensar sobre essa reflexão. Por quê? Ela não é deste mundo porque é aqui que a gente tem a oportunidade de se depurar, de se reajustar perante as leis, porque somos grandes infratores. Mas é aqui que a gente tem a condição de também iluminar a nossa caminhada. E esses momentos de luta são, na verdade, grandes momentos de iluminação para todos nós.
porque é na hora da luta que eu busco, na minha intimidade, nas profundezas do meu ser, os recursos que eu tenho para dar conta, para vencer aquela dificuldade. Então, quando eu faço esse esforço, eu estou expandindo as potencialidades divinas que estão no meu ser. E quando eu tenho a condição, e em alguns momentos de lucidez, porque a gente ainda não tem, nós somos talvez espíritos ainda lúcidos perante a verdade, basta a gente ver o contexto à nossa volta, né? E quando a gente tem alguns momentos de lucidez do valor, da bênção, da dor na minha vida, o quanto aquilo me transformou, né? Quando eu olho para trás e vejo quantos contextos vencidos, quantas lutas que nós já passamos, ainda que aos meus olhos seja algo tão simples, mas que trouxe muita dor, né, na minha intimidade, a gente percebe que avançou. E isso, esse bem-estar que nos causa, né, seria essa felicidade que ela começa a ser construída aqui na Terra. Então ela não é deste mundo, mas é aqui que a gente começa a construir. E é aqui também que a gente vai, a cada nova experiência, desenvolvendo a nossa fé. Porque a gente vem experiente em alguns aspectos, mas inexperientes em outros. Então, da mesma forma que eu tenho habilidades no meu labor diário, eu tenho também aquisições morais e essas aquisições, como eu posso pensar na renúncia, talvez eu tenha iniciado esse movimento em uma outra existência e agora novamente adentrado, né, na matéria, eu tenho a oportunidade de continuar a expandir isso em mim. E aí essa experiência da renúncia, ela é dolorosa no início, mas à medida com que nós vamos novamente e novamente sendo colocados em experiências para que a gente venha a renunciar, isso vai nos trazer alegria e não mais sofrimento e não mais dor. Por isso que o Evangelho nos traz que não existe a fé sem obras, né? Porque como que eu vou desenvolver a fé se não for no labor, no trabalho íntimo que eu realizo comigo mesmo, né? Então, se nós formos buscar um exemplo, né, de algo dentro da história da humanidade, quantas ideias, quantas inspirações os homens das ciências, das tecnologias tiveram de necessidades materiais que tinham na época em que eles estavam reencarnados. Seja uma necessidade de melhorar as questões da locomoção, né? E aí criou-se o automóvel, seja a necessidade de melhorar a questão das comunicações à distância, e aí vem o telefone e que foi avançando, avançando, avançando a tecnologia e hoje nós temos toda essa riqueza tecnológica. Então, o homem um dia, essa ideia vem no seu pensamento, mas a distância do seu pensamento, né, por uma inspiração divina, até a gente ter isso na nossa mão ou até a gente ter isso sendo utilizado por nós, houve um trabalho. Foi necessário que outros irmãos mobilizassem o seu esforço físico, o seu esforço intelectual, para que aquilo se concretizasse, né? Então, Deus os inspirou, né? Através da sua inteligência. Mas se ninguém tivesse realizado, a obra não se concretizaria. Então, se a gente pensa um pouquinho na fé, a gente busca compreender, a gente busca entender. Então, essa confiança no meu destino, mas se eu apenas entendo intelectualmente onde eu chego, como acontece o processo da reencarnação, da desencarnação, da jornada, da vida do espírito, mas se a gente fica apenas nesse âmbito, né, das ideias e nada a gente realiza, ela não é essa fé raciocinada, né? Não é a verdadeira fé,
ela é apenas os dogmas das religiões. E o que a doutrina traz para nós é essa fé que eu acredito, eu sei por que eu acredito, e ela me direciona, me impulsiona a percorrer a minha caminhada na Terra. E nós somos impulsionados através do nosso próximo, que ele é um estímulo valioso, ele é um instrumento divino que se coloca na nossa caminhada, porque é nos relacionamentos que eu percebo as minhas dificuldades, é nos relacionamentos que eu percebo as minhas potencialidades também, e a cada momento que eu vejo um contexto difícil de me relacionar com o outro, e quando esse outro é aquele irmão que está intimamente vinculado a mim pelo processo do planejamento reencarnatório, que são aqueles espíritos que fazem parte do meu compromisso e que eu estarei com eles ao longo de toda essa caminhada, não há como eu ter um estímulo de continuar com esse irmão, de buscar melhorar-me a partir desse relacionamento, se eu não alimento a minha fé de onde eu quero chegar e se eu não realizo o bem, que é ele que vai me fortalecer e estruturar essa fé. Então, a cada vez que nós somos convidados a silenciar, a retomar o trabalho, a fazer de novo, a ponderar e tantos outros, outra riqueza de oportunidades que chega para nós, nós estamos desenvolvendo o bem em nós. Mas na maioria das vezes, isso não faz de forma voluntária, porque se nós não formos estimulados, se não fôssemos estimulados, ficaríamos ali, parado à beira do caminho, lamentando quanto que a gente ainda tem a percorrer ou quanto que a nossa jornada é difícil. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos diante de leis divinas e existe a lei de progresso. Então, a nossa destinação é a perfeição porque nós estamos sob essa lei. Então, não é apenas porque eu quero que eu vou avançar. Nós avançaremos de uma forma ou de outra, mas quando a gente busca avançar com essa lucidez, a gente não vai ter aqueles extremos da dor. A gente não precisa mais caminhar dessa forma, relutando como aquele filho rebelde, E se a gente para observar, todas as vezes em que a gente relutou, em que a gente não aceitou, a gente sofreu mais. Mas nem por isso nós deixamos de passar por aquilo que precisávamos passar, porque é da lei, são as nossas necessidades. Então a gente pode, hoje nós já temos condição de a cada luta que nós vivenciamos, a cada experiência de dor, de dificuldade aos nossos olhos, olhar para essa experiência e pensar: qual o convite desse momento para mim? O que eu estou sendo convidado a transformar, a modificar, a construir na minha intimidade? E toda vez que a gente vai buscando esse exercício íntimo, a gente vai passando por essas experiências com maior lucidez. E passar com maior lucidez é eu estar inserido nesse contexto, mas não com o olhar ali, com o olhar acima, com o olhar à frente, de onde nós chegaremos, Então, seria a gente vivenciar a bênção desse evangelho que é na nossa caminhada. Toda vez que a gente se depara com algo novo que nós precisamos realizar, vamos pensar num contexto profissional, quando a gente inicia um trabalho, como que a gente se sente? Vamos cada um buscar pensar, quando eu iniciei o meu trabalho, quais foram os sentimentos, as sensações que me envolveram? Então nós ficamos ansiosos, ficamos apreensivos, ou nos sentimos até pequenos diante do outro que já conseguia realizar aquilo com grande facilidade, e a gente precisou do nosso esforço, porque precisamos do trabalho material. Com muito esforço, a gente foi aprendendo e angariando experiências naquele fazer.
Então, com certeza, muito disso hoje a gente faz até sem pensar. A gente já faz aquilo com tanta naturalidade que, dependendo do nosso ofício, a gente não precisa mais pensar em cada etapa daquele trabalho, porque é uma experiência nossa. E com certeza, quando a gente realiza isso com amor, com dedicação, né, isso vai se tornando uma habilidade em nós. E quando nós tivermos em uma outra existência e novamente nos depararmos com um contexto semelhante que nos estimule a esse tipo de prática, né, semelhante a que nós trazemos hoje, nós faremos isso com facilidade e pelo esquecimento do passado não saberemos, nossa, o que será que eu já fiz no passado? Porque isso aqui eu tenho facilidade para realizar. Então, é uma experiência que nos levou a avançar. E quando a gente pensa no nível dos nossos sentimentos, acontece da mesma forma, né? Para que a gente seja experiente nos relacionamentos, para que a gente seja experiente em maternar, em acolher, em agasalhar um espírito no seio como uma mãe, então em conduzir uma família, moralmente falando, a gente vai precisar passar por essas experiências, né? Em socorrer um irmão em dificuldades, em renunciar. Então a gente é convidado, mas o nosso olhar, tão circunscrito como eu falei, as questões materiais, quando vem essa oportunidade de a gente experienciar algo novo ou continuar, né, a desenvolver algo que já iniciamos, a gente se assusta, porque estávamos ali acomodados, desejosos de que a existência fosse uma calmaria, quando não é. Porque da nossa vontade talvez seria, mas se dependesse apenas da nossa vontade, não avançaríamos. Então essas experiências vão nos auxiliando a desenvolver a nossa fé, porque cada vez que a gente entra num processo desse e a gente sai melhor, a gente consegue perceber Deus agindo na nossa vida, o amparo divino na nossa caminhada. Então é eu acreditar, mas eu buscar a compreensão. Por que eu acredito? Qual é a lógica de eu acreditar que existe um Deus que cuida de todos nós, que existem moradas além dessa que nós habitamos nesse momento? Então, quando a gente vai sempre buscando esses estímulos, nós vamos alimentando a nossa fé, a nossa confiança. E como num dos capítulos do Evangelho traz para nós também, dentro da fé, né, e da caridade, que houve um tempo na história da humanidade de espíritos que foram grandes mártires do cristianismo. E quando a gente se debruça sobre aquelas leituras, o quanto nós nos envolvidos naquelas vibrações do amor de Jesus, da confiança daqueles irmãos, o quanto aquilo nos estimula. Irmãos que no momento em que, no contexto da matéria, eles eram colocados em situações desumanas, em situações em que eles eram humilhados, maltratados, né? Tratados como animais naqueles contextos, eles estavam intimamente gratos pela oportunidade de ser testada a sua fé. E o que movia aqueles irmãos a conseguirem passar por aqueles momentos, né? A gente percebe claramente a compreensão e a fé daqueles irmãos de que a verdadeira morada não é essa pátria e de que eles encontrariam algo grandioso após passarem por aquelas experiências de testemunhos, né? Estavam ali depois de tantas caminhadas, depois de tantas jornadas angariando valores morais, eles tiveram condições de uma reencarnação como aquelas e que conseguiam enxergar a beleza divina ao serem submetidos àqueles contextos, porque sabiam que era necessário naquele momento
aquele testemunho e que eles sairiam felizes não porque outros veriam aquele testemunho, mas que na sua intimidade eles estariam aquela paz, teriam aquela paz de consciência, aquela alegria de poderem servir, de poderem serem úteis à causa do Cristo, verdadeiros servos, verdadeiros cristãos, que compreenderam que no mundo, como Jesus vivenciou, nós estamos não mais num pensamento de sermos servidos, mas de servir, porque se Jesus foi aquele que vivenciou e nos disse que o maior seria aquele que serve e não aquele que é servido, qual deve ser a nossa postura? Mas, pensando nesses mártires, hoje o sacrifício que é pedido a cada um de nós não é mais esse sacrifício como o daquela época. Hoje o sacrifício que nos é pedido, que na nossa intimidade, né, é quando a gente vai buscando acessar as leis da nossa consciência, a gente é estimulado ao sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo e de tantos sentimentos que se enraizam nesses, né? Então, o grande sacrifício que eu faço como cristão é o sacrifício que eu realizo dentro do meu lar. É o sacrifício, é aquilo que me move às profundezas lá na minha intimidade, em que eu preciso retirar tantas dificuldades que eu ainda trago. Então, esse é o verdadeiro sacrifício. Os testemunhos de fé que somos convidados a vivenciar são as situações mais simples do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, diante daqueles irmãos que talvez eu desconheça, mas que chegam até mim necessitando do meu afeto, do meu carinho, às vezes do meu olhar e simplesmente da minha atenção. Esses são os sacrifícios que nós estamos sendo convidados a realizar, a vivenciar nesse momento, porque é o bem que nos move, que nos abastece e que nos permite que a gente tenha recursos para que na hora da luta, na hora das dificuldades, a gente tenha essa condição de se manter firme, de estarmos nutridos para esses momentos de lutas. Isso é que é importante para nós nesse momento da nossa caminhada. Então é tempo de nós nos desacomodarmos, de nós buscarmos nos fortalecer com esse evangelho, com essa verdade, para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível da nossa existência na Terra. Porque Deus, como nós estamos, né, cada um de nós aprendendo dentro da doutrina, Ele é um Pai amoroso, justo e bom. Então Ele nos envolve, Ele nos ampara em todo momento, mas dentro da sua justiça, a cada um segundo suas obras. Então nós receberemos conforme aquilo que nós tivermos realizado aqui na terra. Por isso aquela confiança daqueles cristãos naquele momento do testemunho, né, do sacrifício, porque eles sabiam que receberiam conforme as lutas, conforme o seu testemunho, o seu esforço que estava sendo realizado naquele momento. Daí a nossa responsabilidade perante a verdade. Porque antes, quando não tínhamos o esclarecimento dessa forma, nós dizíamos acreditar, mas nós não sabíamos por quê. Alguém nos disse que deveríamos acreditar em algo e nós acreditávamos, sem raciocinar, sem refletir. E nessas falsas crenças, nós fizemos escolhas e conduzimos muito tempo das nossas existências com uma postura incoerente com a verdade. Mas hoje é diferente, porque será cobrado daquele que recebeu, daquele que compreendeu. E nós somos esses irmãos que receberam, que estamos tendo a oportunidade de compreender. É diferente de nós vivermos uma existência sem saber
de tudo isso que nós já sabemos. E por que foi necessário que assim fosse? Porque a gente já tem condição moral para viver na terra com uma postura, com o olhar do Espírito, para viver na terra aproveitando cada minuto dessa experiência como para que venha a ser uma aquisição, para que essa experiência me traga um valor. E quando a gente começa a olhar para a nossa caminhada aqui dessa forma, a gente pode perceber ou o tempo que a gente já perdeu, ou a grandeza, a riqueza que é a oportunidade de cada minuto que nós estamos aqui, de cada vez que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, que a gente bendiz ao Pai as glórias de estarmos aqui com esses irmãos, nesse contexto, envolvidos em tantas bênçãos, porque tudo são bênçãos, são oportunidades, nada fica perdido na caminhada do Espírito. Aquilo que nós não realizamos da melhor forma possível gerou uma necessidade, um estímulo para que a gente viesse a realizar de novo. Os erros são um estímulo para que a gente levante e novamente comece a nossa caminhada, ou continue a nossa caminhada. Assim como Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Prossiga a sua caminhada, continue de forma diferente, com a caridade, com o amor, construindo o melhor que você tem a construir no seu contexto, expandindo as potências divinas. Então, queridos irmãos, gostaria de deixar essa mensagem de bom ânimo, de esperança, que é o que precisa ser o Evangelho na nossa caminhada. Não de olharmos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades com medo ou com pesar, mas de enxergarmos à frente. Qual não será a nossa alegria ao retornarmos à pátria espiritual e constatarmos que vencemos a nós mesmos e que a gente continue prosseguindo a nossa luta diária, sempre com esse olhar de buscar no Evangelho o estímulo e conseguir enxergar cada momento com o filtro da verdade. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelos estímulos, agradeço a Deus pelo amparo e pela oportunidade a mim concedida de poder me vincular a cada um de vocês através desse trabalho. Vou fazer a prece para encerrar esse momento. Senhor Jesus, Espíritos amigos, obrigada por essa oportunidade valiosa desse Evangelho na nossa caminhada. Rogamos por todos os irmãos que estão conosco vinculados em pensamentos, que recebam as nossas vibrações na forma do bom ânimo, da coragem. Obrigada mais uma vez, Senhor Jesus, se conosco e que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos.